Bom dia, pessoal. Bom dia, Clube do Livro. Mais esperto que o diabo. Vamos fazer a nossa limpeza. Eu aqui com a minha porta decorada, especialmente pelas minhas filhas. Estou aqui na sala, crianças dormindo. Ontem não tive tempo de fazer a live, foi dia corrido, de noite também não deu. Então, hoje de manhã, fiz a proposta de acordar cedo, vou fazer a live com vocês, vou fazer exercício físico e seguir o meu dia, tá bom? Vamos lá então para o 6º dia do Clube do Livro. Vamos fazer uma limpeza de energias, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Baixando barreiras, pode, POC. Bora lá, para um dia maravilhoso. Cachorrinhos. Então, vamos continuar. Vou chegar pertinho, eu não sei como é que tá o áudio. Tá bom? Vamos continuar, então, com a leitura do livro Mais Esperto que o Diabo. Se você consegue fazer tudo o que você diz conseguir fazer com a propaganda, não é difícil de imaginar porque temos tantas guerras e crises econômicas. Dê-me uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda. Apenas diga o que é e como ela trabalha. Desejo saber, particularmente, como você faz com que as pessoas se alienem por meio do uso desse instrumento diabólico. Resposta: propaganda é qualquer instrumento, plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas, ou até mesmo a fonte dessa influência. Propaganda é usada nos negócios com o principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores a usam para ganhar vantagem sobre seus empregados. Os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagem sobre os seus empregadores. Na verdade, ela é usada tão universalmente e por meio de uma técnica tão bonita e delicada que, mesmo quando é detectada, ela parece inofensiva. Pergunta: eu suponho que alguns dos seus garotos nesse exato momento estão engajados em preparar as mentes dos americanos para se alienarem, para aceitar alguma forma de ditadura. Conte-me como eles trabalham. Sim, respondeu. Milhões de meus garotos estão preparando os americanos para se tornarem hitlerizados. Meus melhores garotos estão trabalhando por meio da política e da organização dos trabalhadores. Nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições, em vez de armas. Os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam o choque de ver a sua forma de governo modificada com a ajuda de armas ou tanques de guerra. Então, os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão, preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio. Quando a propaganda tiver feito o seu trabalho por completo, um dos meus garotos servirá como um ditador e os 9 velhos da sua Suprema Corte, com suas tolas noções de Constituição, partirão. Todos terão um emprego ou serão alimentados a partir dos cofres dos governos. Quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão o que comer. Homens famintos saem do controle. Pergunta: me pergunto quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda. Baseado no que você me contou sobre a sua fonte e a natureza da propaganda, entendo por que ela é tão letal. Somente alguém tão esperto quanto a sua majestade poderia ter inventado tal instrumento que ferisse a razão, destronasse a vontade própria e seduzisse homens para o hábito da alienação.
porque você não usa o poder da propaganda para ganhar controle das suas vítimas, em vez de subjugá-las pelo medo e aniquilá-las por meio da guerra? Ele responde: o que é o medo do diabo senão propaganda? Uau, gente, essa aqui foi federal. Você não observou a minha técnica cuidadosamente ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo? Nunca alcanço um fim por meios diretos, se porventura posso alcançar esse mesmo fim por modos sutis e evasivos. Evasivos. O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes das pessoas, dos homens, e ganho controle sobre eles por meio do que eles acreditam ser suas próprias ideias? Como você chamaria isso a não ser a mais sábia de todas as formas de propaganda? Vamos morrer e vamos pro inferno. Faça isso e você vai estar com o diabo. A propaganda, ali ele fala. O que é o medo do diabo senão a propaganda? Só essa frase aqui já deu um uau assim no nosso dia, né? Por certo, você não vai me contar que destrói as pessoas com sua própria ajuda, sem elas notarem o que você está fazendo? Ele responde: isso é exatamente o que desejo que você entenda. Além disso, mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado. Pergunta: agora nós estamos chegando a algum lugar. Como exatamente você converte seres humanos em propagandista e os seduz a se auto-aprisionarem? Conte-me essa história com todos os detalhes sórdidos. Essa é a parte mais importante da sua confissão, e estou muito ansioso para ganhar o controle do seu segredo. Ao mesmo tempo, não posso culpá-lo por tentar me enrolar nessa resposta, porque ambos sabemos que ele fará com que milhões de vítimas inocentes do seu controle passem a pensar e, consequentemente, fiquem fora do seu alcance. Você também sabe que a sua resposta protegerá outros incontáveis milhões de seres humanos que ainda não nasceram. Resposta: as suas deduções estão corretas. Essa parte da minha confissão me fará mais estragos do que todo o resto que eu farei. Pergunta: para entender o seu problema de uma maneira melhor, podemos dizer que essa parte da sua confissão salvará milhões de pessoas do seu controle. Resposta: tudo o que eu posso dizer é que você me colocou numa situação infernal. Pergunta: agora você deve saber como milhões de suas vítimas se sentem. Vamos em frente. Ele respondeu: faço a minha primeira entrada na mente de um indivíduo subornando-o. Pergunta: o que você usa como um suborno? Ele responde: uso muitas coisas, todas elas coisas prazerosas que os indivíduos cobiçam. Uso o mesmo tipo de propinas que indivíduos usam quando subornam um ao outro, isto é, uso como suborno as coisas que a maioria das pessoas quer. Minhas melhores propinas são amor, sexo, ganância pelo dinheiro, desejo obsessivo de ganhar alguma coisa por nada, jogos de azar, entre parênteses, vaidade nas mulheres e egocentrismo nos homens, desejo de ser os mestres dos outros, desejo por tóxicos e narcóticos, desejo pela autoexpressão por meio de palavras e atos, desejo de imitar outros, desejo pela perpetuação da vida após a morte, desejo de ser um herói ou uma heroína, desejo por alimento físico. Pergunta: essa é uma lista muito interessante de subornos. Sua Majestade, você usa outros? Ele responde: sim, muitos outros, mas esses são meus favoritos. Por meio da combinação de algum deles, consigo entrar na mente de qualquer ser humano, independente da idade, e consigo permanecer em possessão da sua mente até a sua morte. Então quer dizer que muitas vezes o nosso pensamento negativo ele é implantado, influenciado, e se a gente não se desperta, não fica não alienado, a gente fica com essa possessão até o fim da vida.
Pergunta: isso significa que esse suborno... Eu cheguei a perder a voz, gente, de tão forte que isso é. Não sei se vocês pegaram essa noção de quão forte é essa palavra. Isso significa que esses subornos são as chaves pelas quais você consegue silenciosamente destrancar a porta de entrada de qualquer mente que você escolher? Resposta: é exatamente isso que eu quero dizer. Os cachorros iam brigar aqui. E é exatamente isso que eu posso fazer. Pergunta: o que acontece quando você entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação, mas pertence à classe dos 98% dos seres humanos que são alienados em potencial? Então, ele vai descrever o que ele faz, como ele tenta influenciar uma pessoa que não está alienada. Trabalhe imediatamente para ocupar o máximo que eu conseguir da mente dessa pessoa. Se a maior fraqueza desse indivíduo é o desejo por dinheiro, começa a jogar moedas na frente dele. Claro, falando em sentido figurado. Intensifica o seu desejo e o induzo a perseguir o dinheiro com todas as suas forças. Então, quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro, eu simplesmente tiro-o da sua frente. Esse é um velho truque meu. Depois de esse truque ter sido repetido algumas vezes, o pobre infeliz desiste e se entrega. Aí então eu tomo conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê-lo com o medo da pobreza. Esse é um dos melhores preenchedores da mente que eu tenho. Olha aqui, gente. Quem tá com frio? Olha, pretinha. Diga bom dia. Vamos lá. Fica aqui. Vamos lá. Sim, admito que o seu método é muito inteligente, mas o que acontece se a vítima por acaso enganar você e conseguir pôr as suas mãos em um monte de dinheiro? Você não consegue preencher a sua mente com o medo da pobreza. Consegue? Para, pretinha. Não consigo. Ocupo o espaço preenchendo a sua mente com alguma coisa que sirva ao meu objetivo da mesma maneira. Se a minha vítima conseguir alcançar e for bem-sucedida no seu desejo por dinheiro, muito dinheiro, começo a induzi-la com todas as coisas que ela pode comprar com o dinheiro. Por exemplo, faço com que ela consuma alimentos altamente calóricos, isso reduz a sua capacidade de pensamento, coloca o seu coração em risco e começa um caminho para a alienação. Aí então, além disso, faz com que ela tenha indisposições estomacais e intestinais devido à grande quantidade de comida que ela está ingerindo. E isso também diminui a sua capacidade de pensamento, sem falar na pouca disposição para a vida. Então também temos que cuidar que aí, quando a gente ganha muito dinheiro, a gente tem que continuar estudando, continuar esperto, porque senão o pensamento negativo nos transforma e aí a gente fica alienado. Então, como eu disse esses dias, é 24 horas. O nosso cuidado com a nossa vida é 24 horas, porque os pensamentos negativos estão aí a todo momento. Se você não tem dinheiro, se você está na pobreza, você tem medo de ficar pobre, você tem medo de ficar doente e morrer. E se você é rico, se você chegou num patamar bom de vida, de prosperidade, também tem que se cuidar, porque senão fica se alimentando inadequadamente e aí os pensamentos negativos nos levam já para o outro lado. Pergunta: mas se a vítima não é um glutão, e quais outros vícios você pode induzi-la para levá-la ao hábito da alienação? Então, você não é uma comilona, você tem bastante dinheiro, como que o pensamento negativo te leva para a alienação? Se a vítima é um homem, o diabo responde: posso geralmente fisgá-lo por meio do apetite por sexo. A autoindulgência em sexo faz mais homens caírem no hábito da alienação e fracassarem do que todas as outras coisas combinadas. Pergunta: quer dizer então que comida e sexo são duas das suas iscas mais certeiras? Isso está correto? Ele responde: sim, com esses dois atrativos posso tomar conta da maioria das minhas vítimas. Junto com essas está o desejo por dinheiro. Pergunta:
Eu estou começando a pensar que a riqueza é mais perigosa do que a pobreza, se é que se pode acreditar na sua história. Ele responde: bem, isso tudo depende de quem tem a riqueza e como ela foi adquirida. Por quê? Vou lhe explicar. A Elaine Orives falou que, e é uma, acho que todos, na verdade, os que estudam assim falam sobre prosperidade, se você ganha na loteria, ganha uma herança, ganha um dinheiro, qualquer tipo, tem um processo e ganha um dinheiro, e você tem uma mente escassa, você tem uma escassez dentro de você, você vai perder tudo esse dinheiro. Se você ganha o dinheiro na loteria, ganha herança, ganha em alguma coisa e você tem uma mente próspera, você vai dobrar, triplicar esse dinheiro. Então, por isso que ele fala aqui, ó. Sim, aqui, ó. Bem, isso depende de quem tem a riqueza e como ela foi adquirida. Então, você às vezes pensa em ter muito dinheiro, mas se você não sabe lidar com o pouco que você tem, você não vai ter o muito. E se por inesperadamente, por algo que aconteça, você tenha muito dinheiro, você vai perder tudo, porque você não sabe lidar. Então, por isso que é um eterno aprendizado. Se você quer ter prosperidade, se você quer ter bastante dinheiro, você precisa estudar finanças para poder saber administrar o seu dinheiro, né? Vou mostrar aqui, gente, uma coisa muito linda. Olha só. Aqui, ó. Pretinha, ó, tá dormindo aqui no meu colo. Peguei e botei uma mantinha no meu colo aqui porque tá muito frio. Vamos continuar. O que tem a ver a maneira como o dinheiro foi adquirido com o fato dele ser uma bênção ou uma maldição? Ele responde: tudo. Se você não acredita em mim, dê uma olhada naqueles que adquirem grandes quantias. Deixa eu torcer minha perna aqui. Grandes quantias de uma fortuna abrupta, sem tempo suficiente para ganhar sabedoria de como lidar com ele. Foi o que eu falei. Tendo feito isso, observe atentamente como eles usam o dinheiro. Por que você supõe que os filhos dos homens ricos raramente conseguem grandes realizações, tal como seus pais? Eu lhe contarei por quê. É porque eles foram privados da autodisciplina, que vem do fato de ter que se trabalhar pelo dinheiro. Dê também uma olhada no histórico de artistas do cinema ou atletas que, num piscar de olhos, acham ser rodeados de fortunas e, de uma hora para outra, são venerados como heróis pelo público. Observe o quão rapidamente eu consigo penetrar nas suas mentes, principalmente por meio do sexo, dos jogos de azar, da comida e do álcool. Com esses vícios, eu consigo pegar e controlar mesmo os maiores e melhores pessoas, tão logo elas colocam as mãos em grandes quantias de dinheiro. Pergunta: e o que você tem a dizer sobre aqueles que adquirem o dinheiro lenta e paulatinamente, prestando alguma forma de serviço útil? Eles também são facilmente pegos? Ele responde: eu também consigo pegá-los, mas geralmente tenho que mudar a isca. Alguns deles querem uma coisa e outros querem outras coisas. Meu objetivo é mais alcançado onde consigo fazê-los querer algo que eles desejam muito, mas embrulho esse pacote como se fosse algo que eles não quisessem. O que eu dou a eles é algo definitivo que os faz alienados. Você entende como eu trabalho? Pergunta: o seu trabalho é muito inteligente. Você atrai as pessoas por meio dos seus desejos naturais e aí então coloca o seu veneno mortal bem no âmago desses desejos, sempre que você pode. Pergunta: agora você está começando a entender. Como você pode ver de forma figurada, pode-se dizer que eu coloco o início e o fim contra o meio. Peraí, pessoal, porque eu tenho que segurar uma pessoa aqui que não gosta dos gatos. Olha ela. Ela não gosta de um exatamente. Então, a senhorita fique quieta aqui. Quietinha, quietinha. Vamos continuar. Ó, leia aqui comigo, ó.
Onde eu parei? Aqui. Pergunta. De tudo que você diz, pude entender que você não consegue induzir um não alienado a ajudá-lo a ganhar o controle da sua mente, com esses tipos de subornos. Isso está correto? Deixa eu arrumar aqui o celular para mim. Aí. Resposta. Isso é exatamente correto. Posso e também me interesso em dar propinas a todos os não alienados, porque uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam. A diferença é que o não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol, mas recusa-se a ser fisgado. O não alienado tira da vida o que quer que ele queira, mas ele o faz nos seus próprios termos. O alienado tira o que quer que ele consiga da vida, mas tudo o que ele tira ele consegue nos meus termos. Por analogia, pode-se dizer, de outra forma, que o não alienado pega dinheiro emprestado de um banco legítimo, se ele realmente quer, e paga uma taxa de juros decente. O alienado dirige-se a um agiota, empenha o seu relógio e paga uma taxa de juros suicida pelo seu empréstimo. Pergunta. Então eu concluo, por todas as suas afirmações, que no final das contas as suas mãos estão de alguma forma ligadas em todas as misérias e problemas das pessoas, mesmo que a sua presença não seja visível? Resposta. Todos os meus trabalhadores que trabalham contra a vontade são, na verdade, os meus melhores operários. Como você pode ver, os meus trabalhadores que não são conscientes do trabalho que fazem são todos aqueles que eu não consigo controlar com alguma combinação de propinas. Pessoas que tenho que controlar pelo medo ou alguma forma de tragédia. Elas não desejam servir a mim, mas não conseguem evitar, porque elas estão eternamente ligadas a mim pelo hábito da alienação. Pergunta. Agora estou começando a entender melhor a sua técnica. Você suborna suas vítimas por meio dos seus desejos naturais e as leva a se alienarem, se elas responderem aos seus atrativos. Se elas se recusarem a responder, você planta a semente do medo nas suas mentes ou prepara armadilhas para elas com algum tipo de infortúnio, atando-as enquanto elas estão no auge da depressão. Esse é o seu método? Resposta. É exatamente assim que eu trabalho. Muito esperto, você não acha? Pergunta. Quem você prefere que sirva como seu propagandista? Os jovens ou os velhos? Resposta. Os jovens, é claro, porque eles podem ser influenciados pela grande maioria dos meus atrativos muito mais facilmente que as pessoas com mais idade, que já têm um julgamento mais maduro. Além disso, eles vão permanecer mais tempo a meu serviço no planeta. Gente, vocês estão pegando o quão isso é libertador, tudo que eu estou lendo. O quão é esclarecedor sobre o que eu estou lendo. Que os nossos pensamentos negativos, eles nos fisgam, nos subornam. E aí a gente diz, eu mereço. Vamos comer esse negócio aqui, eu mereço. Vamos gastar isso aqui, eu mereço. Não ter o uso da nossa própria mente para nos ajudar, para nos manter no poder. Devemos sim permanecer no poder com os nossos pensamentos, nossos, não influenciados por outras coisas. Sua Majestade me deu uma clara descrição do que é alienação. Agora me diga o que deve ser feito para assegurar-me contra o hábito da alienação. Eu quero uma fórmula completa que qualquer um possa usar. Aqui, então, ele pede um método para a gente não cair na alienação. A proteção contra a alienação, ele responde, encontra-se facilmente dentro de cada ser humano, que tem um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada por meio destes simples métodos. Pense por si mesmo em todas as ocasiões, pelo fato de que os seres humanos não é dado o controle completo sobre nada. Pensar os próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida. Primeiro, aqui ele está descrevendo. Primeiro, você decida definitivamente o que você quer da vida. Tenha clareza do que você quer chegar, ao que você quer. Então, crie um plano de ação
para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo ou mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Analise as derrotas temporárias, não importando do qual natureza ou causa, e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda na vida, e não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro, para depois receber o valor equivalente. Reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas mãos e é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Gestão de tempo. Reconheça a verdade de que o medo geralmente é o preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. Aqui vem aquele velho ditado: cabeça parada ou vazia é a oficina do diabo. Ele é somente um estado de espírito que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia, com a fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. Então, é uma metáfora. Você tem o poder dos seus pensamentos. É você que comanda os teus pensamentos. Então, aí vai a escolha, se você quer pensar negativo ou se você quer pensar positivo. Então, ali, ele entra a ficção do que ele está falando aqui do diabo. Continuando, quando rezar, não implore. Peça o que você quer e insista exatamente nisso, sem substitutos. Reconheça que a vida é um mestre que ou você controla ou ele controla você. Não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você, você pode recusar-se a aceitá-la na sua mente. E isso abrirá espaço para você trazer as coisas que você realmente quer. Por último, lembre-se de que os seus pensamentos dominantes atraem por meio de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Aqui ele deu exatamente como a gente tem que fazer. Primeiro, ter clareza onde você quer chegar, depois traçar um método, traçar um caminho, o que você tem que fazer para você chegar lá. E só seguir aquilo ali, sem distrações, e sim, quando vier as distrações, dizer não. Né? Parece muito simples, e é simples. Só que o nosso ser humano, ele gosta de coisas fáceis, ele quer coisa rápida. Ele não quer ficar ali. E muitas vezes a gente não consegue, e aí não consegue uma, não consegue duas, não consegue três, e a gente desiste. Vamos continuar. Essa lista me parece muito impositiva. Dê-me uma simples forma combinando todos os 10 pontos que você mencionou. Se você tivesse que combinar todos os 10 pontos em somente um, qual deles seria? Ele responde: seja definido em tudo que você fizer e nunca deixe pensamentos não acabados na mente. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Pergunta: pode o hábito da alienação ser quebrado ou ele se torna permanente uma vez tendo sido formado? Resposta: o hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo para conseguir. Foi o que falei do processo, entende? Porque aí vem uma outra parte da terapia holística que a gente tem um outro olhar sistêmico sobre o ser humano. Aí você se pergunta, como assim? Você quer muito prosperar. Você quer muito sair dessa situação difícil que você tá. E você não consegue. Você não é motivada ou você motiva um pouco e depois para. Aí existe uma parte mais profunda. Que dentro de você existem memórias da concepção. Memórias intrauterinas. Memórias e crenças que foram
colocadas em você, programadas. E aí você tem que limpar, desprogramar para depois colocar coisas novas. Então, não é. É do dia para noite e não é. Porque é do dia para noite quando você escolhe. E o momento que você escolhe ter uma vida diferente, o universo, as infinitas possibilidades, todas começam a se mexer a seu favor. Vamos lá. Existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado. Além desse ponto, a vítima torna-se minha. Ele se parece com uma mosca que foi pega numa teia de aranha. Ele pode lutar, mas não consegue desvencilhar-se. Cada movimento que ela faz a torna mais enredada. A teia na qual enredo as minhas vítimas permanentemente, na verdade, é uma lei da natureza que ainda não foi nem entendida, nem estudada pelos homens da ciência. Aqui ele termina esse capítulo. Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Então, muitas coisas não são explicadas. Por quê? Pela ciência. Porque tem a parte sistêmica, tem a parte das nossas memórias, aonde você não consegue dar até dar o primeiro passo, tu dá o segundo passo, tu dá o terceiro passo, aí você cai, aí você continua, daí você cai. E aí você acha que aquilo não é para você, porque você não é boa o suficiente, você não tem estudo suficiente, você não é bonito o suficiente, você não tem o celular específico. E aí você para, fica estagnada. Aqui eu já falo da parte sistêmica, ali ele dá uma parte bem importante, quando ele fala que as pessoas desistem. E aí ele toma conta. Aí o nosso pensamento negativo toma conta. Eu tô lendo um outro livro também junto com esse aqui, que é o da Louise Hay, como podemos curar a nossa vida. E ela fala que a gente dá desculpas como: eu não tenho a roupa específica, ou eu sou gorda demais, ou sou magra demais, ou sou isso demais, ou sou aquilo demais. A gente fica dando desculpas para não fazer as coisas que têm que ser feitas. Eu não tenho tempo. Eu, por exemplo, não pude mais ir na academia por coisas pessoais minhas, financeiras. Então, tive que reorganizar todo o meu orçamento para eu poder saber me organizar no que eu ganho, para eu poder um dia saber me organizar no muito que eu vou chegar. Então, eu já sei onde eu quero chegar, eu já tracei um método, já tracei um caminho e eu estou indo nesse caminho. Às vezes eu caio, mas levanto. Não vou desistir. É um passo de cada vez. O processo, ele pode até ser lento ou não. Porque quanto mais você fica desperta, quanto mais você estuda, quanto mais você vai atrás do conhecimento, mais as coisas começam a chegar até você. Então, é só um caminho. E se acolha. Comprei uma coisa que não podia comprar, que eu tinha que poupar. Tudo bem, vamos seguindo. Demos uma pausa, mas agora nós vamos seguindo. É assim que funciona. Tá com frio, minha peca. Minha nega tá com frio. Vamos aqui se arrumar pra não ficar com frio. Entende? Então é bem assim que funciona. A gente tem o processo, a gente tem o caminho e a gente sabe, mas a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Tu viu ali que quando ele fala nos passos pra gente não ser alienado, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Porque senão, se você não sabe onde é que você quer chegar, qualquer caminho tá bom pra ti, né? Então, eu vou deixar essa reflexão com vocês, se vocês sabem exatamente aonde vocês querem chegar, se vocês estão cuidando dos seus pensamentos, se vocês estão tomando conta dos seus pensamentos, se vocês sabem exatamente o que vocês estão fazendo, ou vocês estão na corrida dos ratos,
E eu peço que vocês pesquisem o que é estar na corrida dos ratos. E vocês olhem para despertar a mente de vocês. É impressionante, é impressionante. A gente não tem... Antes eu não tinha consciência que era assim. E depois que eu percebi, quando você toma consciência de muitas coisas, a nossa percepção, a nossa intuição, ela aumenta. E a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. A gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes. Então é a mesma coisa que se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer coisa que chega até você tá bom. Porque você não sabe o que você quer. Qualquer coisa que é induzida a você tá bom, porque você não sabe aonde você quer chegar. Então por isso que a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Pra gente ter um caminho, pra gente saber isso eu quero e isso eu não quero. Vai ser oferecido, como ele mesmo diz. Os pensamentos negativos, eles vão vir. Porque daí ele diz, você merece. Não faz exercício físico hoje. Fica deitadinha aqui. Tá tão bom deitadinha aqui na cama. Gente, tava tão bom deitar na minha cama. Bem quentinha. Mas eu me propus e me desafiei. Amanhã eu vou levantar às 6 horas. Vou levantar. Mas não é todos os dias que eu quero e tá tudo bem. Hoje eu tenho atendimento com a Liara às 8. Então, eu tenho que levantar às 6, porque daí eu ia fazer o vídeo, ia fazer um pouquinho de exercício físico, e aí ia tomar meu café, tomar banho, ajeitar as coisas e chamar as meninas. Me ajeitar, ficar pronta, né? Então, é tudo um cronograma, é gestão de tempo. O que você está fazendo com o teu tempo? É bem assim. Então tá, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e bom dia.